Vamos ler aqui a partir do versículo 11. Quem entendeu, dá glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 11. Minha Bíblia é língua atualizada, mas é o mesmo sentido. Glória a Jesus, glória a Deus. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Louvado seja Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala, Deus meu e Pai, porque os teus servos ouvem. Revela, meu Deus e meu Pai, a mensagem da palavra do Espírito do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, preste atenção. A Bíblia Sagrada nos fala que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 14, no versículo de número 22 do livro de Mateus, ele tinha feito um dos grandes milagres da face da história da Bíblia Sagrada. Jesus naquele dia desafiou uma lei chamada de lei da gravidade. Jesus andou por cima das águas. Tendo Jesus, pois, andado por cima das águas, feito tamanho milagre, de maneira que os seus discípulos se admiravam, os discípulos do Senhor chegam-se juntamente a um banquete, a um lugar onde está se oferecendo alimento, pão. Naturalmente, o alimento da época não era comido assim como comemos hoje, com garfos, com colheres. Geralmente se comia muito pão com carne. Geralmente era bolo, eram alimentos que se pegava com as mãos. Os discípulos do Senhor naquele dia, eles vão chegar de qualquer maneira com aquela fome de já ter andado quilômetros a pé. Chegam naquele momento, naquela ansiedade, passa a mão num pedaço de pão, coloca na boca, arranca um pedaço e começa a comer. Um fariseu dá uma olhadinha, o outro olha e diz: mas que negócio é esse? Estão comendo sem lavar as mãos. Um olha, outro olha e ficam todos estarrecidos em ver os discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo comendo pão, se alimentando de pão sem lavar as mãos. Então naquele momento reúne-se uma comitiva de fariseus e começam a chegar em Jesus e dizer: por que os seus discípulos estão quebrando a tradição dos anciões, comendo pão com as mãos sem lavar? Ora, era uma tradição. E eles diziam que se por acaso não lavasse a mão para comer, era pecado. Era uma doutrina do homem. Porque existe doutrina de Deus e existe doutrina do homem. A doutrina de Deus, se desobedecer, ela é pecado. A doutrina do homem, se você desobedecer, você vai estar transgredindo a doutrina do homem. Mas, em certos casos, transgredir a doutrina do homem, às vezes não é pecado, mas às vezes também é pecado. Quem está entendendo, a glória a Deus. Neste caso, Jesus já vai chamar a atenção dos fariseus dizendo: olha, por que vocês também invalidam a doutrina de Deus por causa da sua tradição? Porque vocês dizem continuamente por aí, você vai ver isso no capítulo 15, a partir do versículo 1. Vocês dizem continuamente por aí que se por acaso alguém não quiser honrar o seu pai e a sua mãe, não precisa de honrar não. E a lei diz que tem que honrar o pai e a mãe. E vocês dizem que se por acaso vocês falarem o tempo que eu estaria honrando a minha mãe e meu pai, eu estou ofertando na casa de Deus, isso aí serve para não honrar o pai e a mãe? Então vocês estão quebrando a doutrina de Deus. Entenda uma coisa: honrar o pai e a mãe é um mandamento antigo. Honra ao teu pai e a tua mãe. Você tem que amparar a sua mãe e o seu pai. Era uma doutrina, uma ordem de Deus desde os primórdios. Quem está entendendo, a glória a Deus.
Então Jesus Cristo, ele chama a atenção deles, mas os discípulos do Senhor vão ficar um pouco pensativos acerca da questão de lavar as mãos. Aí Jesus vai dizer para os fariseus o seguinte: olha, o que contamina o homem é o que sai do homem e não aquilo que entra no homem, porque aquilo que entra no homem, ele vai para o ventre e depois é lançado fora, mas aquilo que sai do homem, a partir do versículo 16, a partir do versículo 17, não percebem, versículo 17, capítulo 15, versículo 17 de Mateus, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração do homem saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem puro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Quem está entendendo, bate palma e dá glória a Deus. Talvez você pense, mas Jesus estava dando conselho para não lavar a mão na hora de comer. Existe a questão higiênica e a questão de santidade. É claro que lavar as mãos para comer é uma questão higiênica. Você vai estar se higienizando. Mas você chegou em um lugar que não deu para você lavar as mãos e de repente você vai comer. Está cometendo pecado? De maneira nenhuma. Na tradição deles era pecado, mas no mandamento de Deus não era pecado. Jesus, ele vai dizer que aquilo que sai da boca do homem vem do coração. Entenda uma coisa: os nossos sentidos, eles são ligados. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, também não subiu ao coração do homem, e também é o que Deus tem preparado para o seu povo. Entenda uma coisa: às vezes os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem e o nosso coração deseja. E quando a nossa boca abre-se para falar coisas que não deve, são coisas que vêm de dentro do nosso coração. Porque Jesus disse que da boca do homem fala as palavras que vêm do coração, e da boca do homem saem palavras de adultérios, homicídios, falsos testemunhos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Quem tem Bíblia, dá glória a Deus. Quem tem Bíblia, levanta a Bíblia e dá uma balançadinha com ela aí. Agora quem não trouxe a Bíblia, levanta só a mão aí. Glória a Deus. Então traz no próximo culto. É muito bom trazer a Bíblia para a igreja, viu? Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo de número 3. Coisa boa é o cristão poder andar com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que a espada do Espírito é a palavra de quem? Vamos dar glória a Deus. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre as nossas palavras. Tiago capítulo 3, no versículo 2, e quem encontrou já pode dizer amém? Amém. Pode ler então, irmã Rosângela, a partir do versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno vento, e gloria-se de grandes coisas. Vede como grande bosque em um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é o quê? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quem entendeu diz amém? Amém. A língua é um dos menores membros do corpo.
E aí mais na frente vai dizer: com ela bendizemos a Deus e com ela também amaldiçoamos o nosso próximo. O que é amaldiçoar o próximo? A partir do momento que você xinga alguém, fulano de tal é capeta, fulano de tal é demônio, fulano de tal é miserável, fulano de tal é isso e aquilo. Você está amaldiçoando o homem que é imagem e semelhança do Criador. Independentemente se ele é bom ou se ele é ruim, ele é a imagem e a semelhança do Criador. Quando sai das nossas bocas uma palavra de maldição, abra já a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 35. Mateus capítulo 12, versículo 35. Quando sai da nossa boca uma palavra de maldição contra o nosso próximo, nós também estaremos amaldiçoando a Deus. Quem amaldiçoa o seu irmão, também amaldiçoa a Deus, porque o seu irmão é a imagem e semelhança de Deus. Devemos tomar cuidado com as nossas línguas. Encontrou aí, irmão Marcelo? 12, versículo 35, 36 e 37. Pode ler os 3 versículos para nós, em nome de Jesus. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque as tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quem entendeu diz amém. Amém. O homem bom do seu tesouro bom tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Agora, quando a Bíblia está falando sobre esse tesouro, quem acha o que é esse tesouro que a Bíblia está dizendo? Alguém sabe? Coração, isso. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Como é que a pessoa vai falar coisa boa ela sendo má? Tem pessoas que xingam um xingo atrás do outro assim, repicado, parecendo uma metralhadora. Xinga um xingo atrás do outro assim, porque o tesouro daquela pessoa só tem aquilo, só habita trevas na vida daquela pessoa, até o momento em que ela teve um encontro com Jesus, aceitar a Ele, e Jesus tirar as trevas e colocar a luz naquele coração. E a pessoa boa do seu bom tesouro tira coisas boas. Como é que a pessoa vai falar coisas boas sendo do coração mau? Como a pessoa vai falar coisas más sendo do coração bom? Quem entendeu, dá glória a Deus. E a Bíblia diz: toma cuidado com toda palavra ociosa que sai da sua boca, porque por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras tu serás condenado. Então, meus irmãos, é coisa muito séria. No momento de nervoso, Deus sabe, eu falo mesmo, eu xingo, chamo disso e daquilo e amaldiçoo, mando lá para os quintos de não sei aonde, mando ir morar no inferno. Um dia a minha mãe falou bem assim: não sei como é que tem gente que manda os outros para o inferno, será que ele tem casa lá? Dá glória a Deus aí, deve ter, né? Mandando para o inferno, está mandando para casa. Só Jesus para ter misericórdia, né, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Cuidado, meus irmãos, com toda palavra ociosa, palavra dita de qualquer maneira, palavra perniciosa, palavra que amaldiçoa o nosso próximo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vai dando glória a Deus aí, meus irmãos. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Encontrou, irmão Dejaci? Pode ler para nós em nome de Jesus, versículo 21. A morte e a vida estão na ponta da língua, e aquele que ama e aquele que a ama cometerá o seu fruto. Repete para nós de novo em nome de Jesus. A morte e a vida estão na ponta da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Glória a Deus, em algumas traduções talvez fique diferente. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 21, continua aberto. 21,
versículo 23. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Leia, irmão Júlio, para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque guarda a boca e a língua, guarda das angústias e a sua alma. Porque guarda a boca e a língua, guarda das angústias e a sua alma. O que guarda a sua língua, guarda das angústias a sua alma. E nós lemos também que a morte e a vida estão no poder da língua. Preste atenção. Já tive alguns colegas, vários colegas que da minha época, que eu também usava droga, vivia com eles, que morreram baleados, esfaqueados, aquela vida que só Jesus. Tinha um colega, não vou citar o nome, mas ele costumava brincar com a gente quando ele bebia, e ele falava algumas coisas até pesadas, mas como a gente já era acostumado com ele, ninguém importava, porque ele estava embriagado ali, e no outro dia ele nem lembrava o que ele tinha falado, e a gente deixava para lá. Mas um certo dia, ele estava num bar e abriu a boca e falou coisa com gente que ele não conhecia. Conversou demais. O cara pegou e deu uma facada no pescoço dele, na veia altéria, cortou, morreu no lugar. Outro colega, era colega nosso, a gente bebia junto, usava drogas junto na época, e certa feita ele estava querendo comprar uma quantidade de droga que a gente não queria vender, porque era pouco dinheiro. Eu não queria e os outros colegas não queriam. Então ele chegou e falou para nós: vocês são tudo, falou um palavrão, e eu vou ali buscar um negócio e volto daqui a pouco, vocês vão ver. Tendo uma coisa, a morte e a vida está no poder da língua. Conversou demais, o negócio fica feio. Quando ele disse que voltaria armado, a gente já estava esperando ele. E quando ele veio, mas ele não tinha nada, era apenas efeito de droga, de embriaguez, mas ele veio. Os colegas estavam já esperando ele, e naquele dia Deus me deu graça. No momento que eu fui pegar também a minha bicicleta para ir atrás, estava com o pneu furado. Graças a Deus que não participei desse homicídio. E os colegas foram atrás, deram uma facada no coração dele e mataram. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você abre a boca e conversa demais, no dia de amanhã a consequência vem. Não adianta, meus irmãos, a palavra que sai da boca da gente, às vezes é como uma flecha lançada, dependendo do tipo de palavra. Você puxou aqui e a flecha já saiu. Não tem como atalhar ela no caminho, não tem como segurar ela no caminho. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as palavras da nossa boca, porque às vezes tem pessoas que amaldiçoam, mãe que amaldiçoa o filho, pai que amaldiçoa o filho, irmão que amaldiçoa o outro, e essa pessoa nunca vai ser nada, essa pessoa vai morrer desse jeito, essa pessoa vai ser um alcoólatra, vai ser uma prostituta, vai ser isso e aquilo, amaldiçoa a vida daquela pessoa, e aquela maldição às vezes pega e aquela pessoa cai em uma situação de morte. Então, queridos e amados irmãos, vamos vigiar nessa questão. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo de número 6. Oh, glória a Deus, aleluia. Bate palma para Jesus aí. Provérbios capítulo de número 6. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 16 seguir. Já encontrou aí, Tiago? Consegue ler para nós? Em nome de Jesus. Provérbios 6, versículo 16. Pode ler. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Qual a primeira? Olhos altivos. 1. Vai, a segunda. Língua mentirosa. 2. E mão que derrama sangue inocente. 3. Coração que maquina pensamentos viciosos. 4. Pés que apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que confere mentiras. 6. E eu vi contendas entre irmãos.
E o que o quê? E o que contenda entre irmãos. E o que semeia, está escrito semeia na sua Bíblia? Não. Cada Bíblia tem uma tradução. O que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Entenda uma coisa: 6 coisas que Deus já não gosta, e a 7ª que Ele não quer nem saber. Olhos altivos, exaltado, espírito de exaltação, olhos cobiçosos, língua mentirosa. João 8,44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com a mentira, né? A verdade, ela é absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então tem que tomar cuidado, não adianta a gente querer viver da mentira, porque um dia a verdade ela prevalece sobre a mentira. Olhos altivos, língua mentirosa, pés que se apressam a derramar sangue. E a última, ou seja, ainda tem a 5ª ou a 6ª, que é a testemunha falsa, né? Falso testemunho. Alguém dizer: olha, fulano de tal fez isso, fulano de tal falou isso, sendo que não falou. Tem que tomar cuidado com isso, testemunha falsa. E aquele que semeia contenda entre irmãos. O que é semear contenda entre irmãos? Sabe o que é semear contenda entre irmãos? É o disse e me disse. Fulano de tal disse isso de você. Aí chega lá no outro, espera a resposta da boca dele. Fulano de tal disse aquilo de você. Aí vai lá e pesca algo da boca do outro. Fulano de tal já disse isso de você. Semeando contenda entre irmãos, colocando um irmão contra o outro, uma pessoa contra a outra. Isso aí não é de Deus. Se você pensar que é de Deus, isso é do diabo. Não seja um instrumento do diabo, seja um instrumento de Deus. Deus quer te usar, deixa Deus te usar. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Semeia contenda entre irmãos. Um certo dia, um rapaz chegou em mim e disse que estava de mal de alguém, e começou a meter o pau dele, falando mal dele para mim. E falou. Eu falei: não, mas Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. E falou. Quando deu, no outro dia eles estavam juntos. Então aquela pessoa estava querendo que eu falasse algo mal, para querer colocar eu contra aquela pessoa. Então toma cuidado, meus irmãos. Toma cuidado quando alguém chega demais falando dos outros para você, porque ele vai chegar também nos outros falando de você para eles. Então toma cuidado com quem semeia contenda entre irmãos. Deus gosta que nós sejamos unidos. Vamos ler o último versículo aqui, Salmo de número 101. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. Agora, aí você vai dizer: então eu posso beber cachaça, porque o que entra não contamina, né? O que atrapalha a cachaça, a bebida alcoólica, o problema da bebida alcoólica não é beber ela, é o efeito que ela causa. O problema desses outros vícios todos aí que o povo usa, não é o uso dele, é o efeito que ele traz. Tudo aquilo que vai alterar o seu sentido emocional para o mal, não presta. Quem está entendendo? A glória a Deus. Salmo 101, versículo 5. Leia, irmão Marcelo, para nós, em nome de Jesus. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Pode ler até o final. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desgarrar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Aleluia, dá glória a Deus aí, meus irmãos. Cadê as palmas para Jesus? Jesus disse: o que
usa de engano não ficará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da face da terra, para desarraigar a cidade do Senhor todos aqueles que praticam a iniquidade. Então, meus irmãos, vamos vigiar com os nossos lábios. Estou nem aí não, eu falo o que eu quiser, quem manda na minha boca sou eu. Toma cuidado, porque toda palavra que nós falamos, ela há de dar conta diante do juízo, diante de Deus. Aquele último dia, não adianta. Ah, Senhor, mas eu não falei. Está tudo registrado. Deus tem um HD tão grande, um processador de memória tão grande, que nem sequer uma pequena palavrinha que a gente fala cai por terra. Tudo está registrado, tudo. Livro de Malaquias, capítulo 4, a Bíblia diz que cada um conversa com seu companheiro, e há um memorial escrito diante de Deus. Tudo está escrito. Imagina, ele está lá conversando, lá de repente, tramando fazer mal contra alguém. Aí o anjo está lá do lado, pega a canetinha, a caderneta, e está lá, tá tramando aí, né? Ah, Senhor, mas eu não tramei, não. Não tramou? O anjo anotou. Ah, mas onde é que o anjo estava que eu não vi? Acho interessante na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz que Deus prometeu para Abraão, Sara, a sua esposa, ela terá um filho, Abraão. Aí a Bíblia diz que Sara escondeu de trás da porta, já com 90 anos de idade, caiu na risada e ria, mas o anjo não escutava, né? Ou seja, Abraão não escutava, isso que estava ali, ninguém escutava. E ela ria, dizendo: 90 anos de idade, vou ter filho? Da onde que esse anjo arranjou isso? Que na verdade, meus irmãos, os anjos apareciam como homens. Às vezes as pessoas não discerniam que era anjo. Eram como homens, mas era anjo de Deus. Aí o anjo foi e falou para Abraão: o nome do seu filho vai ser Sorriso. Sorriso? Isaac significa sorriso. Mas por quê? Porque Sara ficou rindo lá de trás da porta, escondida, rindo lá, porque eu disse que ela ia ter um filho com 90 anos de idade. Ah, meu senhor, eu não ri. Imagina, a pessoa quando está fazendo alguma coisa errada, e muda a postura de uma vez. Que é isso? Eu? Jamais, eu nunca ri. Aí Abraão disse: não digas que tu não riu, porque você riu. Porque os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. E todas as coisas estão sendo anotadas dentro. Então, meus irmãos, que os nossos lábios venham proferir palavra de bênção, palavra para levantar alguém, palavra para dar força para o desanimado, palavra para levantar o caído, palavra para levantar aquele que diz que vai desistir, palavra para ajudar alguém que está ali numa situação de enfermidade, depressão. Diga palavras boas, porque assim Deus vai te abençoar de maneira firme e poderosa. Bate palma e dá glória a Deus.